E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 notícias que acabaram ganhando destaque nos últimos dias. A primeira tem relação com a Copel e a venda da sua participação na usina termoelétrica de energia a gás de Araucária. Como o valor foi considerável, os investidores começaram a projetar a possibilidade do pagamento extraordinário de dividendos, considerando esse valor recebido. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar como se deu essa negociação e tratar sobre a possibilidade e qual seria o valor caso exista o pagamento extraordinário de dividendos desse valor recebido nessa venda. E a segunda notícia também tem relação com a Copel e o cancelamento do seu programa de Unities. As ações Unities deixarão de existir e elas serão redistribuídas através das ações ordinárias e preferenciais que estavam contidas dentro desse pacote de ações. Já a terceira notícia diz respeito à aprovação de pagamentos de dividendos pela Engie e pela MAHLE Metal Leve. Vamos ver os valores e quando os investidores vão receber. Mas antes disso, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E sobre a primeira notícia, nós temos aí que a Copel vende fatia da sua participação majoritária na usina de energia a gás de Araucária. Vamos analisar o fato relevante que traz um maior detalhamento sobre essa negociação. Como destacado, temos a informação de que após a desistência do acordo de venda conjunta que a Copel tinha com a Petrobras, que é a acionista majoritária nessa usina termoelétrica, a Copel assinou um contrato de compra e venda de ações da sua participação societária de forma integral, equivalendo a 81,2%, na usina termoelétrica de Araucária, com a Amba Energia. O valor da transação, equivalente à participação da Copel no ativo, é de 320,7 milhões de reais. Outros detalhes acerca da proposta dizem que há ainda a possibilidade de direito de adesão por parte da Petrobras aos termos dessa proposta em relação aos seus 18,8% de participação. Só que a Petrobras já se manifestou dizendo que reviu a possibilidade de alienação dessa participação em razão da desistência pela Copel do acordo de venda conjunta que elas tinham firmado anteriormente, havendo possibilidade, inclusive, dela fazer uso do tag-along para garantir o mesmo preço pago ao acionista majoritário. Bom, a operação ainda está sujeita ao implemento de algumas condições, tais como a aprovação pelo CAD, ou Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O fechamento da operação é estimado para ocorrer antes de 31 de março de 2024. E agora que já sabemos os detalhes dessa negociação e qual o valor pago pela participação da Copel, vamos entender se pode haver uma distribuição desses valores via dividendos extraordinários a serem anunciados futuramente pela Copel. Mas antes disso, nós precisamos entender como se dá a dinâmica e as regras relativas à política de remuneração aos investidores da companhia. Bom, nesse esquema nós temos os principais detalhes dessa política. Note que se o lucro líquido for positivo, e a relação de dívida líquida por EBITDA, que indica a alavancagem da empresa, for menor do que 1,5 vezes, os dividendos serão equivalentes a 65% do lucro líquido reportado no exercício. Já se essa relação de alavancagem for de 1,5 vezes a 2,7 vezes, esses dividendos caem para 50% do lucro líquido. Já se a alavancagem for superior a 2,7 vezes, os dividendos serão pagos no patamar mínimo de 25% do lucro líquido. E note a observação destacada em vários cenários que esses dividendos estão limitados ao FCD, ou fluxo de caixa disponível, que leva em consideração o caixa gerado pelas atividades operacionais da empresa, subtraídos do CAPEX, ou dos investimentos realizados em determinado exercício. Agora, analisando o indicador de endividamento da Copel, na relação de dívida líquida por EBITDA, que indica a alavancagem da empresa com dados referentes ao terceiro trimestre de 2023, essa relação está em 2,3 vezes. Se lembrarmos o que foi mostrado em relação à política de remuneração aos investidores, de 1,5 a 2,7 vezes, os dividendos corresponderiam a 50% do lucro líquido reportado no exercício. Então, com esse valor em mente de 50% de payout em relação ao lucro líquido, e considerando também as informações contidas no site de relação com os investidores da companhia, em especial
a composição acionária e o número total de ações, temos um total de 2 bilhões e 982 milhões de ações. Então, com base em todos esses dados coletados, qual seria o valor pago pela companhia caso anunciasse dividendos extraordinários para partilhar com os seus acionistas o valor relacionado a essa negociação? Bom, nós já temos os principais fatores que vão influenciar nesse cálculo. O valor total da venda de 320,7 milhões, o payout de acordo com a política de remuneração aos investidores da companhia, considerando a alavancagem atual da empresa, um payout de 50%, que equivaleria a 160,3 milhões de reais, e o número total de ações com as quais serão partilhados esses valores em caso de anúncio de dividendos extraordinários. Então teríamos um valor por ação equivalente a 5 centavos, levando em conta o valor total a ser partilhado dividido pelo número de ações existentes. A cotação atual da Copel é de R$ 10,05, o que nos entregaria um dividend yield aproximado apenas nesse anúncio de 0,54%. Agora eu vou deixar claro que o valor utilizado nesse cálculo para uma projeção de dividendos extraordinários levou em conta o total anunciado naquele fato relevante. É bom deixar também claro que o valor está sujeito à redução pelos custos inerentes a essa operação e também por impostos. Já há projeções indicando um desconto de 100 a 120 milhões naquele valor, o que entregaria um valor líquido para a companhia equivalente a 200 milhões, e não os 320 utilizados nesse cenário hipotético. Sendo assim, é preciso deixar clara a situação em relação à possibilidade de pagamentos extraordinários de dividendos e quais seriam os valores de fato divididos caso esse anúncio ocorra. E continuando com a Copel, outra notícia que acabou ganhando destaque nos últimos dias foi o cancelamento do seu programa de Unities. O fato relevante acabou divulgando a aprovação e o cronograma de cancelamento do programa de Unities. Essas Unities seriam certificados de ações. Eles contêm, na verdade, uma cesta de ações e, no caso da Copel, a proporção era de uma ação ordinária e de 4 ações preferenciais. Então, o comunicado diz que a aprovação desse cancelamento resultará no cancelamento desses certificados ou Unities e a consequente entrega de 5 ações, sendo uma delas ordinária e 4 preferenciais para os titulares, ou seja, os acionistas que tinham essas Unities em seu poder. A última negociação das Unities da Copel se dará no dia 22 de dezembro. E no dia 28 de dezembro haverá essa redistribuição e entrega da ação ordinária e das 4 ações preferenciais aos acionistas titulares das Unities. Bom, então na prática, a partir de 28 de dezembro de 2023, nós temos o que está descrito aí nesse esquema. As ações com final 11 da Copel serão extintas ou canceladas e haverá uma redistribuição para os seus titulares na seguinte proporção: uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Lembrando, como destacado, que o dia 22 de dezembro será o último dia de negociação das Unities da Copel. A empresa acabou utilizando como argumento para o cancelamento desse programa de Unities a reestruturação acionária promovida por ela em relação à redução da participação do acionista majoritário e controlador da empresa, adequando a uma nova realidade de mercado. Então isso tornou esse programa de Unities dispensável. As consequências para os investidores, principalmente aqueles que detinham as Unities da Copel, serão basicamente as que já foram mostradas. Para cada unit que ele detinha, será entregue uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Em relação às cotações, considerando que eram preços diferentes em relação às units, as ordinárias e as preferenciais, pode haver aí uma leve variação até o mercado acomodar essa reestruturação acionária. Mas no médio e longo prazo isso será diluído e não haverá maiores repercussões para os acionistas. E agora vamos para a terceira notícia, que envolve a aprovação e anúncio através de comunicado aos acionistas de pagamento de juros sobre capital próprio pela ENGIE e pela MAHLE Metal Leve. Na ENGIE foi divulgado um aviso aos acionistas trazendo um pagamento de JCP com valor bruto de 145 milhões de reais, o que dá aproximadamente 17 centavos por ação. Esse pagamento será realizado com base na posição acionária em 21 de dezembro de 2023. Então tá aí a data com para receber esses juros. Já o pagamento
foi informado que ele será definido pela diretoria executiva e a data será comunicada por meio de aviso aos acionistas. E qual será o valor recebido pelos acionistas da ENGIE? Bom, na prática nós temos o seguinte cenário. Lembrando antes de tudo que os pagamentos via JCP estão sujeitos à retenção de imposto de renda com a alíquota de 15%. Conforme anunciado, temos um JCP no valor bruto de 17 centavos. Esse valor líquido, descontado o IR, é de 14 centavos. A cotação atual da ENGIE é de R$ 43,87, o que nos entrega um dividend yield aproximado apenas nesse anúncio de 0,32%. E nessa planilha nós temos os principais detalhes desse anúncio. Data de aprovação 18 de dezembro de 2023, tipo de pagamento via JCP, valor líquido por ação de 14 centavos, data com 21 de dezembro de 2023, data de pagamento a ser definida pela diretoria e o yield líquido após o desconto de imposto de renda de aproximadamente 0,32%. Considerando que nesse aviso aos acionistas não foi informado a data de pagamento desses JCPs, vamos ao histórico de pagamento de dividendos da ENGIE no site do Investidor 10. Note que ela costuma, de fato, publicar pagamentos de JCP no mês de dezembro. E no caso de 2021, foi anunciado no final de dezembro e pago apenas no mês de março do ano seguinte, 2022. Já em 2022, foi anunciado no dia 22 de dezembro e pago apenas 6 meses depois, em julho de 2023. Então, com base nesse histórico recente, podemos presumir que o pagamento deve ser efetuado entre 3 e 6 meses a partir da Datacom. Já o anúncio da MAHLE Metal Leve de pagamento de JCP aos seus acionistas traz um valor bruto por ação ordinária de aproximadamente 16 centavos. Descontado o imposto de renda de 15%, nós temos um valor líquido de 14 centavos. A informação importante é de que esses JCPs serão pagos no dia 29 de maio de 2024, levando em consideração a posição acionária em 21 de dezembro de 2023. Então, Datacom, dia 21 de dezembro, para recebimento desses juros. E o valor a ser recebido pelos acionistas da MAHLE Metal Leve pode ser calculado de uma forma simples. Note que no anúncio foi divulgado um JCP com valor bruto por ação de 16 centavos. Esse valor líquido, descontado a alíquota de imposto de renda, é de 14 centavos. A cotação atual da Leve 3 é de R$ 35,08, o que nos entrega um dividend yield aproximado, apenas nesse anúncio, de 0,40%. Então, os principais detalhes acerca desse anúncio são: data de aprovação, 18 de dezembro de 2023, tipo de pagamento via JCP, valor líquido por ação de 14 centavos, Datacom, dia 21 de dezembro de 2023. A data de pagamento, dia 29 de maio de 2024, e um yield líquido após o desconto de imposto de renda de aproximadamente 0,40%. E consultando a Leve 3 no site do Investidor 10, duas informações merecem destaque. A primeira, uma valorização de quase 68% nas cotações da companhia nos últimos 12 meses. E a segunda, o dividend yield atual da empresa superior a 30%. E como valores assim não são comuns e chamam a atenção, vamos analisar o gráfico com o histórico de dividendos reportados pela MAHLE Metal Leve. Note que houve pagamentos recorrentes de dividendos nos últimos 10 anos. A média dos últimos 5 anos é de 6,45%. Mas analise o dividend yield atual, muito superior à média paga nos últimos 5 anos pela empresa, acima de 30%. Então é preciso deixar claro que assimetrias assim devem chamar a atenção do investidor. Ele deve analisar o valor pago de dividendo por ação e se há um descolamento muito grande em relação à média dos últimos anos. Caso isso aconteça, é preciso investigar o porquê desse pagamento. Provavelmente isso indica um pagamento em razão de fato não recorrente, que elevou de forma pontual os lucros reportados pela companhia. E falando especificamente sobre os dividendos atuais da Leve, note que um dividend yield acima de 30% e um dividendo por ação de R$ 9,88% chamam a atenção, não é algo normal no mercado. Note também que, quando comparado aos já elevados dividendos pagos em 2022, esse dividend yield atual corresponde ao dobro. Então isso nos traz um sinal de alerta em relação a eventuais efeitos não recorrentes que inflaram os resultados da empresa e possibilitaram um pagamento elevado como esse reportado atualmente pela Leve.
E com uma pesquisa simples é possível detectar os motivos que fizeram a empresa elevar substancialmente o pagamento de dividendos no exercício atual. Note aí nessa notícia do Infomoney, no final de outubro de 2023, que a Leve anunciou um follow-on, ou seja, uma nova oferta de ações e dividendos de R$ 5,54 por ação, sujeitos a determinadas condições. E essas condições seriam exatamente a aprovação desse follow-on, a oferta dessas novas ações e a captação de recursos em razão da venda dessas novas ações. Agora note que mesmo que os recursos que possibilitaram o pagamento de dividendos elevados na casa de R$ 5,54 por ação sejam oriundos de reservas do exercício de 2022 e também dos resultados de 2023, essa nova oferta de ações com captação de milhões de reais acabou de certa forma compensando os valores utilizados para o pagamento desses dividendos. E o fato da empresa emitir novas ações e angariar recursos para o pagamento de dividendos, ele não pode ser repetido ano após ano. Por isso, é considerado um fato não recorrente que acabou auxiliando de forma artificial no pagamento de dividendos elevados. Então é preciso que o investidor não imagine que esse patamar de dividendos vai se repetir nos próximos exercícios. Bom, então por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.